Se tem um verbo que faz parte da nossa vida, é esse: semear. Já reparou como todo dia a gente planta algo novo? Seja na família, no trabalho, no campo e até mesmo em cada gesto. Aprendemos que tudo que semeamos agora é nossa colheita de amanhã. Por isso, colocamos o nosso melhor nesta que é a 14ª e maior edição até aqui da Parecis Superagro, que chega em 2023 na sua melhor forma. Reformulada, maior, com mais conforto, com mais conhecimento, com mais tecnologia, com mais atrativos, com mais pessoas. E sabe do quê? Não vamos parar de crescer, porque esse é um plantio pensado no nosso futuro. Estamos te esperando de 28 a 31 de março. Parecis Superagro. E nesta terça-feira, 28 de março, os preços da soja voltaram a subir. Na Bolsa de Chicago, a notícia é bastante positiva, já que os ganhos foram bastante expressivos. Claro que a gente vai precisar entender como isso se chocou com o dólar em queda aqui no Brasil, frente ao real, e como isso termina, né, para o produtor brasileiro. Para nos ajudar a fazer todas essas conexões, Wlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consulting, conosco nessa terça. Wlamir, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo, é sempre um prazer ter o senhor com a gente. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. O prazer é nosso. Ainda mais num dia que nem hoje, né? Fazia tempo que a gente não via notícias boas aí, Chicago subindo, quebrando essa onda baixista aí de quase 3 semanas. Né? Demorou, mas veio, hein, Wlamir Brandalize? Tá tentando formar uma base, tentando formar um fundo aí, em cima de alguns fatores. Vamos lá. Wlamir, a gente tem uma notícia nova que chegou nessa terça-feira ou nessa semana que motivou, porque ontem também tivemos alguns ganhos até interessantes, mas hoje vieram maiores do que os de ontem. Tem notícia nova ou é o mercado se recuperando, Wlamir? Olha, o mercado, na realidade, ele não está se recuperando. Ele está tentando formar uma base para ele trabalhar como fundo de poço daí para cima. Ou seja, ele vinha caindo muito porque continuamos tendo aí o fator negativo muito pesado, que é o grande volume de soja brasileiro ainda para negociar. 80 a 90 milhões de toneladas, depende das opiniões. Os mais pessimistas falam que tem 80, os mais otimistas que tem 90. Na realidade tem uns 85 milhões, é muita soja livre para ser negociada. Isso é um peso, mas agora ele deixou um pouquinho de lado esses fatores, deixou um pouco de lado a questão da crise financeira, da quebra de bancos, não teve mais bancos. E o mercado, principalmente o chinês, o asiático, ele se animou aí nessa terça-feira. Então, o pregão lá na China, ele fez o minério de ferro, o aço deles lá subir muito forte. E isso é o primeiro start dos principais commodities. Então, minério de ferro, quando puxa, ele é sinais de economia voltando a crescer. Isso é bom, acaba puxando petróleo. Mas, indiretamente, o minério, quando ele sobe, ele puxa o pessoal que investe nas carnes, na suíno, no frango, no ovo, nos contratos futuros dessas commodities aí de proteínas. E junto ele acaba levando a soja, principalmente o farelo, né? Ele acaba puxando demanda de farelo. E como o mercado ali do leste europeu, em função da semana passada, já o Putin ter colocado alguns entraves aí para novas exportações, colocando aí que pode vir aumento de taxas de exportação ali dos grãos e óleos da Rússia, ele serviu como um apelo também que vem servindo, que diz, não tem muita opção, temos que voltar a fazer garantia de contrato de farelo. Então o farelo puxou forte e ajudou a soja a arrancar bem. Um dia de dólar embaixo no Brasil, que também é outro fator que normalmente pressiona Chicago. Né? Wlamir, como é que o senhor avalia esses sinais melhores para a economia chinesa? O senhor acha que eles são consistentes e dão espaço para que talvez o mercado não vá, sei lá, né, buscar novamente os patamares que vimos, mas pelo menos sendo suficiente para conter por um tempo considerável essas baixas? Esses sinais são consistentes bastante para isso? Olha, Carlinha, para essa semana eu acredito que sim, né? Porque essa semana ainda nós temos o relatório do USDA de plantio na sexta-feira
Eu acredito que para a semana, sim. Para a próxima semana ainda não há uma certeza, ainda não há uma garantia, não dá para bater o martelo, porque, que nem eu venho falando, tem ainda esse grande volume de soja brasileira que uma hora ou outra vai sair para o mercado, né? E se ela sair numa maneira muito rápida, ele pressiona, e se deixar para vender lá na frente, vai ser um fator bastante negativo no segundo semestre. Então tem esse entrave ainda que continua sendo um fator aí para segurar, mas aparentemente os problemas financeiros eles perderam um pouco de fôlego, principalmente porque não teve mais notícias negativas de bancos, aí, então o quadro eles ficou um pouco melhor. Vamos dizer assim, o quadro está melhorado, o mercado está formando uma base, tentando formar um ninho para começar a ficar estável para leve e alta, mercado fechando novamente, vamos dizer assim, um dia tecnicamente positivo, e é possível que amanhã ainda tenha um pequeno ganho, mas o produtor ainda não pode estar confiante que ele vai segurar ainda esses ganhos agora desses últimos 3 pregões aí que está em alta. Vlamir, apesar disso, nós tivemos também essa, como o senhor pontuou, né, essa disparada do farelo. Como é que o senhor avaliou essa alta? Ela foi talvez um pouco exagerada ou ela veio adequadamente ao movimento dessa terça-feira? Porque foi uma alta expressiva, né? Quase 3% ao longo do dia. O farelo ele acabou quebrando algumas resistências que tinha, né? Ele veio recuando, que perdeu alguns suportes que se transformaram em resistência lá em Chicago. Agora ele quebrou essas resistências e furou. E automaticamente, quando você quebra a resistência, o mercado inverte e ele joga as apostas tudo para cima. Daí ele continua crescendo, né? E hoje foi esse dia. Não há garantia que amanhã ele vai continuar nessa linha, porque ele não tem o potencial aí de seguir muito forte, não. Porque continuamos tendo ainda ofertas do grãos forrageiros, de cevada forrageira, trigo forrageiro, tem vários componentes aí que os chineses têm comprado a nível global, aí farelo de girassol, DDG lá nos Estados Unidos. Então é um momento do farelo, sim, mas ele não tem ainda uma garantia de sustentabilidade. Qualquer notícia levemente desfavorável da economia que provoque alguma liquidação aí das bolsas, principalmente chinesas, o farelo já perde esse suporte, esses níveis que ele teve aí, e vai acabar puxando a soja. Então ainda não estamos aí, não dá para dizer que está uma garantia que o mercado está conseguindo segurar. O mercado de fundamento é um mercado bom, mas como nós temos o entrave da comercialização lenta no Brasil, e outro fator aí, o embarque atrasado aqui no Brasil, ele vem dando esse momento aí positivo. A partir de conseguir dar fluxo de embarques brasileiro, ele vai poder ser pressão negativa, né? Porque o relatório de ontem, né, da CSEX, aí, que vocês divulgaram também, né? A soja ainda está muito longe do que era a expectativa de março, né? Nós fechamos janeiro com atraso, com soja que ficou para embarcar em fevereiro. Fechamos fevereiro com soja para embarcar em março. Agora vamos fechar a semana a soja de março na exportação, que vai ficar para embarcar em abril. E é possível que em abril vai jogar para maio. Então esse trâmite, esse atraso aí também é um fator que acabou ajudando um pouco esse mercado, porque a oferta de farelo global ela está muito limitada, né? E a Argentina vem sofrendo e está atrasada a safra da Argentina. Sim. Vlamir, só que nessa semana também a gente tem um novo boletim do USDA que chega na sexta-feira, dia 31 de março, que vai trazer ali a intenção de plantio do produtor americano, né, o Prospective Plantings. Como é que o senhor está esperando esse relatório? O que o senhor imagina que a gente possa ver e o que o mercado pode sentir? É um boletim que pode mudar aí a direção dos preços? Olha, Carla, eu estou torcendo que o USDA venha com um relatório com projeção de área menor do que foi apontado no Outlook, da soja principalmente. Estou torcendo que venha com menos de 35 milhões de hectares, o produtor americano está meio receoso, o inverno americano está muito longo, ainda está com temperaturas negativas na maior parte do norte do cinturão. Hoje em Minnesota estava 10 graus abaixo de zero, semana que vem vai ter muita neve. O produtor está muito cauteloso, né? Então, sim, se o USDA vier realmente com uma queda de área, eu acredito que nós vamos começar a criar um suporte na soja e o mercado de queda pode estar perdendo os momentos. Aí o mercado se inverte.
Se vier com área de 35,4 milhões de hectares, que foi o relatório lá de fevereiro, ele pode ser um banho de água fria nessa alta da semana. Né? E se vier uma área maior, pior ainda, daí o produtor perdeu uma semana de cavalinho encilhado, e daí na outra semana o mercado vai acabar liquidando, né? Porque o relatório vem no nosso horário 14 horas, né, da sexta-feira, que já é quase final do pregão lá em Chicago. Sim. Mas ainda pode causar um abalo se vier um crescimento de área, né? Porque o produtor aqui brasileiro, ele tem que estar consciente que se houver um problema aí com esse inverno um pouco mais longo, que o produtor tenha dificuldade de plantar o milho, ele acaba migrando para a soja. E muitas das vezes ele coloca isso já no relatório inicial, né? Que é o primeiro Sim. relatório de plantio com área já estimada junto aos produtores, a campo, né? Então, é um relatório importante. Eu estou torcendo que ele venha positivo, mas não há garantia que isso venha acontecer. Claro. Por isso que essa semana pode ser uma semana interessante para o produtor que trabalha com médias, principalmente que a soja está se valorizando em dólar. Vlamir, esse é um relatório que marca aí a chegada efetiva das informações da safra 2000, ou da nova safra, né? Nesse caso a 23-24, 2023-24, dos americanos, a entrada efetiva e oficial no radar dos traders, aí no andamento do mercado diário? Aí sim, agora já começa sim, porque daí nas próximas 2 semanas começam a aparecer os relatórios semanais de lavouras, porque o milho provavelmente aí nos estados do sul dos Estados Unidos e até alguma área isolada de soja começa a ser plantado já no começo de abril. Mas as primeiras lavouras começam na semana que vem e aí já começam a surgir relatórios. Certamente vai começar com atraso nesse ano, né? Porque alguns estados estão sofrendo com tornados, ainda está problemas aí no clima americano, não está bem regular na maioria das regiões. Mas, em princípio, ele dá o start, é o ano, daí começa o mercado de clima americano, eles começam a deixar de olhar o mercado da América do Sul, que já vai se definindo a safra brasileira, e a safra da Argentina vai se confirmando, aí já com aquelas grandes perdas, lá não tem muito o que mudar. Né? Vlamir, como tudo isso está batendo aqui para o produtor? Porque hoje a gente viu, né, o maio pelo menos recuperar ali os 14,67, bom. Agora, quando a gente olha para o dólar, perdeu 0,8%, fechou com 5,17, abaixo dos 5,20. Que resultado teve para o produtor aqui no Brasil? Olha, com o resultado para o produtor, o mercado ele hoje trabalhou. Quem conseguiu atualizar as posições de balcão logo depois do meio-dia, as 2 horas que alguns atualizam, alguns balcões, ele chegou a pagar R$1 acima de ontem. Aqueles que estavam só com o balcão que atualiza só uma vez por dia, que é o balcão da manhã, ele manteve os números de ontem. Por exemplo, o Rio Grande do Sul na faixa de 145, 146 no máximo ali nas missões, que é uma posição. Se a gente pegar Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Triângulo Mineiro, o nível de balcão normal, ele está variando de 135 a 148, né? Então, desculpa, 136 a? 135, os níveis mais baixos, a 148. Já não está pagando mais nem 150 no balcão no sul e sudeste, com exceção do Rio Grande do Sul, né? E quando a gente fala 148, é uma posição de balcão ali na região de Ponta Grossa, que é uma região já que tem indústria, tem muita indústria e está bem perto do porto de Paranaguá, né? Então, é um nível que se paga melhor nesse momento, já está trabalhando aí dentro dos melhores níveis do que paga o Rio Grande do Sul, que também se atualizou para baixo nas últimas 2 semanas. Né? O mercado gaúcho caiu R$15 aí em questão de pouco mais de 10 dias. R$15 balcão gaúcho perdeu em 15 dias, Vlamir? Menos de 2 semanas, E como é que estão os portos, Vlamir? E os portos hoje estão trabalhando agora na faixa de tarde já um pouquinho melhor que ontem, né? 156 a 164 aí no agosto, né? 156 no maio e a melhor posição é agosto, é 164, é uma melhor posição aí em questão de várias semanas. O mercado melhorou também nos portos aí em função de Chicago, né? Mesmo que o dólar em queda, nós tivemos uma melhora nos valores ali nos portos também, né? Talvez amanhã acabe refletindo até um
um pouquinho melhor no balcão, aí no interior do Brasil, pagando pelo menos R$ 1 a mais. Agora, Vlamir, o produtor brasileiro está aproveitando esses cavalinhos encilhados que estão passando ou ainda está assistindo o mercado acontecer? Olha, eu acho que essa semana vai rodar aí bons volumes, porque o produtor ele levou um susto tão grande nas últimas 3 semanas. Sim. E ele só vendo cair, diz, não, quando voltar um pouco eu começo a fazer uma posição. E como nós tivemos um alta interessante em dólar, principalmente, né? E muitos insumos são atrelados em dólar, então para a relação de troca ele melhorou bem aí as posições aí de produtores para fazer os fechamentos, fazer trava, fazer venda do físico. E é uma semana que talvez o produtor tenha um cavalinho encilhado para fazer a média, né? Porque é que nem a gente comentou, não há garantia que a partir de sexta-feira, depois do relatório do plantio, do que vem de plantio, o mercado se sustente, né? Porque os chineses estão do outro lado esperando também, né? Se o USDA aumentar a área plantada, eles vão entrar com posições de venda em Chicago e não de compra, né? Então, essas altas podem ser perdidas. Vlamir, como é que o senhor está avaliando essa condição das relações de troca, em especial olhando para a safra 23-24? Hoje o IMEA, por exemplo, já trouxe no seu reporte uma indicação de um custo talvez um tiquinho mais baixo, né? Um reajuste para menos no custo de produção da próxima safra. Isso tem também estimulado os negócios com insumos por parte do produtor nesse momento? Olha, tem, porque os fertilizantes recuaram bastante nas últimas semanas, né? Ele estava, vamos dizer assim, no melhor nível aí em quase 2 anos. E agora em diante é difícil começar a cair mais, né? Porque o pessoal já está comprado nos importados, já está comprado em dólar, então as empresas não vão vender com prejuízo. Então a relação de troca, ela melhorou bastante, né? Provavelmente os dados do INEA são da semana passada, que já tinha melhorado. Nessa semana, se eles forem fazer uma nova avaliação, vai ser uma relação um pouco melhor ainda. Então já está numa posição que o produtor pode entrar e fazer alguma coisa para não deixar para frente, né? Porque com negócios travados, muito travado, acaba atrapalhando depois no segundo semestre, muitos importadores não compram mais, né? Daí pode faltar produto aí no início da safra, né? Pode ter comprometimento, falta de adubo, falta de defensivos, porque os importadores não vão carregar riscos, né? Isso que, se comprar muito para esperar para vender na boca da colheita, ninguém faz mais. Então, talvez seja um momento para o produtor dar uma estudada nas posições e ver o que é mais vantajoso para ele, né? E está no front também um arcabouço fiscal místico e surpresa do Fernando Haddad, né, Vlamir? Pode mexer no dólar e pode mexer nos nossos prêmios também, né? Ixi, pode vir uma bomba também, né? Porque pode. Vai que eles colocam uma taxação geral aí, então o produtor também tem que ficar cauteloso. Não sei se depois passa no Congresso, né? Mas pois é. Esse arcabouço aí ainda tá. Estão demorando eles porque eles, vamos dar um susto no povo, né? Eles estão querendo judiar o agro, né? Não dá pra gente dormir de pouco aí com esse pessoal. Tá, que tem que dormir com um olho aberto e outro fechado, Vlamir Brandalize. É isso aí. Jornalista tem que dormir com os dois abertos, porque não tem a menor condição. É isso aí. Mas uma semana boa, começando bem. Semana boa. Hoje já melhorou bastante. Vamos torcer que amanhã continue, né? Vamos torcer e devemos ter, portanto, uma semana caminhando aí com um volume melhor de negócios, portanto, em relação às outras semanas, Vlamir? Provavelmente sim, provavelmente vai destravar muitos negócios, né? Está chegando muito perto de posições esperadas pelos produtores, muitos negócios de troca, barter. Está chegando num momento interessante aí para o produtor novamente. E eu acho que aqueles que acompanham bem o mercado, fazem contas, eles vão acabar aproveitando essa semana aí para fazer alguns movimentos. O senhor fala conosco de onde hoje, Vlamir? Hoje nós estamos aqui na Parecis Super Agro, Campo Novo do Parecis, na feira, a grande feira do oeste do Mato Grosso. E clima bonito, tempo aberto desde manhã, sol, uma feira gigante aqui. Ano passado nós estávamos aqui na feira também. E agora a feira cresceu tanto que o parque não coube todo mundo. Meu Deus! Os expositores, eles colocaram um grande volume de expositores de máquinas, carros, tudo para fora da feira. Antes de entrar no parque já tem expositores. Ele cresceu muito, explodiu. É o agro que não para e não tem mais espaço dentro
do parque tradicional que foi feito para a feira aqui da Aparecida Operária. Ampliação de estruturas, hein, Vlamir? Ano que vem deve vir surpresa Ano que vem, aí, né? eles vão ter que aumentar aqui o espaço deles interno, que vão ter que crescer mais, porque o água não está parando. É isso. E pelo que eu vi das lavouras aí, se chover mais umas 6 semanas, nós vamos ter uma inundação de milho agora e algodão, né? Algodão também está bonito por aqui. Vamos ficar de olho. Vlamir, muito obrigada pela disponibilidade, pelas análises sempre tão precisas e completas. Bom trabalho para o senhor por aí. Um abraço, até a próxima. Obrigada. Obrigado, um abraço a todos, boa semana a todos, que venham os bons negócios. Que venha os bons negócios. Obrigada para o senhor também, Vlamir. Até a próxima. Até mais. Até mais. Tchau. Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, nessa terça-feira conosco aqui no Notícias Agrícolas para trazer boas notícias. Portanto, os preços fecharam em campo positivo e com bons ganhos. Segundo nos explicou o Vlamir, quem desencadeou esse movimento de alta das commodities hoje foi o minério de ferro, lá na China, dando boas sinalizações da economia, trazendo boas premissas e, diante disso, puxou ali e deu uma mexida boa e positiva no mercado de carnes, de ovos, também no mercado asiático. Isso vai se espalhando, vai se contaminando, né? O contágio é instantâneo. E aí chegou para o farelo, que fechou forte, né? Fechou com altas expressivas, mais de 2% entre os contratos mais negociados. Vou até buscar aqui os valores exatos, mas fechamos com boas altas no farelo, que ontem, né, foi dia do óleo, que subiu forte, puxou o grão. Hoje, dia do farelo, foi a estrela do complexo e deu aí altas de quase 30 pontos para os preços da soja negociados na Bolsa de Chicago. Para o produtor brasileiro, dia melhor também hoje, cerca de R$1 por saca a mais, principalmente no mercado de balcão. Quando a gente fala de portos, a gente está falando de referências de 156 a R$164 por saca, 156 no maio, 164 para o agosto, que é agora a melhor posição e a melhor posição em muitas semanas nos portos. Então a gente está falando dessa organização da safra sul-americana. Temos esses problemas logísticos ainda permeando os negócios, o que mantém as cotações pressionadas. Inclusive, os preços no balcão gaúcho, por exemplo, perderam R$15 por saca em cerca de 15 dias, vamos colocar assim. Rio Grande do Sul, entre R$145 e R$146. Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Triângulo Mineiro, algo entre R$135 e R$148. Quando a gente está falando de 148, a gente está falando numa região ali como a de Ponta Grossa, no Paraná, que é uma região ali bastante demandadora, né, pela indústria alimentícia e tudo mais, pela indústria de proteínas. Então o mercado está se organizando, mas seguem pressionadas as cotações, hoje um pouco melhores do que ontem e do que nós vimos então na semana passada, apesar da queda do dólar de quase 1% nesta terça-feira. O que o mercado observa, né, além dos seus próprios fundamentos já conhecidos, os fundamentos que começam a se materializar na próxima sexta-feira com a chegada, nesta sexta-feira agora, né, na verdade, 31 de março, com a chegada do novo boletim de intenção de plantio, o primeiro para a safra 23-24, o boletim chamado Prospective Plantings, que é aquele relatório que já ouviu o produtor para trazer as primeiras intenções oficiais de plantio e sexta-feira, 14 horas, horário de Brasília, esses números serão conhecidos. A expectativa do mercado é de que haja uma área maior para a safra 2023-24 de soja. Agora a gente vai precisar entender como vai ser feita a comparação com a área estimada pelo USDA no Outlook Forum em fevereiro, que ali são primeiras leituras do departamento americano, sem fazer essa pesquisa efetiva com o produtor, muito mais focada no seu embasamento histórico. Então a gente precisa entender daqui para frente agora o que acontece, né? E a partir dessa intenção de plantio conhecida pelo mercado é que a gente vai ver cada vez mais a presença, né, dessas notícias sobre a safra 23-24 dos americanos aparecendo ali no radar dos traders, considerando que então já estaremos ali, né, surfando as ondas do mercado climático para os Estados Unidos, para o produtor americano, certo? Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago nessa terça-feira, números na tela para você. Maio fecha com 25,5 pontos de alta, coisa boa dessa notícia, né? E 14 dólares e 67 cents por bushel. A gente tem ainda o contrato julho com 14 dólares e 44, subindo 23 pontos mais 75. Nós temos ainda o agosto com 13,98, 21 pontos mais 25 de alta. O setembro, 13 dólares e 30, 16 pontos mais 75 de ganho. Para o milho,
Os preços terminaram em campo misto e estáveis. O maio, 6,47, um ponto de baixa. O julho também caindo 0,25 para 6 dólares e 29. O setembro, 5 dólares e 80, caindo, ou melhor, subindo 2 pontos. E o dezembro, 5 dólares e 72, com 2,5 pontos de alta. Vamos checar também o trigo, que hoje também fecha estável. O maio, 6,99. O julho, 7 dólares e 11. O setembro, 7 dólares e 23. O dezembro, 7 dólares e 40. Altas que variaram de 1,75 a 2,5 pontos. Prometi as altas do farelo de soja e aqui elas estão. O contrato maio fecha com 2,7% de ganho, 457 dólares e 90 centes por tonelada curta. O junho, 453 dólares e 60 centes. O agosto, 444 dólares por tonelada curta, e o setembro 431,30, e as altas nos principais contratos variando entre 1,9% e 2,7% nessa terça-feira. Farelo de soja, estrela do complexo na Bolsa de Chicago, mercado futuro norte-americano. Senhoras e senhores, a gente continua com a nossa programação nesta quinta-feira para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Virginia Alves já assume aqui a bancada para te atualizar sobre as informações da cafeicultura brasileira lá em Brasília. Atenção que boas novidades vêm por aí. A gente fica por aqui com esse boletim, mas continue nos acompanhando. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.